Boa noite, igreja. Graça e paz. Diga comigo nessa noite: Deus é bom. Em todo o tempo. Deus é bom. Esse mês é um mês muito especial, que é um mês dedicado à família. Não que os outros meses também nós não oramos, nós não dedicamos a nossa família, mas esse mês em especial. E essa semana eu estava pensando algo na minha casa que me chamou muita atenção, que sempre quando você compra algo, você compra algum equipamento eletrônico, ou quando você compra alguma coisa que você nunca instalou na sua casa, sempre vem um manual de instrução. Sempre vem um manual de instrução. Só que o mais interessante é que a maioria das vezes, o brasileiro em si, tem preguiça de ler. Às vezes a gente fica com preguiça de ler e de buscar esse conhecimento. E eu tentando instalar um aparelho eletrônico na minha casa, isso aconteceu comigo. E eu tento daqui, tento de lá, no meu conhecimento a respeito daquele assunto, determinado assunto. E eu vi que eu não estava conseguindo. E em determinado momento eu parei e falei, opa, isso tem um manual. Talvez se eu olhar o manual eu consigo fazer a instalação desse equipamento eletrônico. E ali eu comecei a olhar, ler as recomendações que vinham no manual. E ao decorrer eu fui fazendo outras tentativas e fui cumprindo os pré-requisitos que estavam naquele manual. E no final das contas deu certo. Eu consegui, tive êxito. E sabe o que eu achei mais interessante de tudo isso? É que muitas das vezes eu e você somos assim. Mas somos assim na nossa vida com Deus. Que muitas das vezes nós queremos como se fosse ligar para uma pessoa e dizer assim, olha, eu quero reclamar porque o produto está com defeito. Tudo aquilo que o Senhor me prometeu não está acontecendo. Aquela promessa que o Senhor fez quando eu ainda era menino não está se cumprindo. Hoje eu já me tornei adulto. Aí é como se a voz do Espírito Santo falasse do outro lado. Mas você leu o manual? Aí você vai e fala assim, mas por um momento eu esqueci, tinha que ler o manual. Ele falou, olha, como você quer cobrar alguma garantia se você não leu o manual? Então Deus está falando conosco nessa noite. Deus tem compromisso com quem tem com Ele. E se você seguir este manual, a casa edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus, observando as leis do Senhor, observando os princípios que está escrito neste manual aqui, você terá uma vida bem-sucedida. Se você obedecer os princípios, se você obedecer tudo que Deus tem para você aqui nessa palavra, que é o nosso manual de instrução para todas as áreas da sua vida, do filho para com o pai, da mãe para com o filho, do esposo para com a esposa, na nossa procedência na sociedade, aqui está o nosso manual. E nessa noite eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios 6. Amém? Quem achou, dá glória a Deus aí. Amém. Efésios capítulo 6, verso 1, nos diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aqui nós podemos fazer essa observação, que é o primeiro mandamento com promessa.
Honra. Honra. Quando às vezes a gente fala honra, logo vem a palavra obedecer nas nossas mentes. Mas honrar é além de você obedecer. Obedecer é um dos princípios. Mas além de obedecer, nós devemos ter um respeito. Nós devemos ter um carinho. Nós devemos ter um amor pelos nossos pais. Nós devemos respeitar a palavra deles, por mais que nós não concordemos naquele momento, nós não concordamos tanto com a visão deles, mas nós escolhemos obedecer e respeitar a sua opinião naquele determinado momento. E o que é mais interessante aqui, que fala na Bíblia, honra teu pai e a tua mãe, não está dizendo assim, olha, se o seu pai for bom, você honra. Se a sua mãe for boa, você honra. Se você concordar sempre com o seu pai, você honra. Agora, se você não concordar, você não honra. A minha Bíblia não está dizendo, se o seu pai for à igreja com você, você honra. Se o seu pai não for, você não honra. A minha Bíblia está dizendo, honra o teu pai e a tua mãe. Eu não sei quem é o seu pai, eu não sei quem é a sua mãe, eu não sei de onde você veio, o que te trouxe aqui nessa noite, mas uma coisa eu te digo, não importa a sua idade, se você é uma criança, se você é um adolescente, se você é um adulto, se você é solteiro, se você é casado, honra o teu pai e a tua mãe. É como se Jesus falasse conosco assim, olha, hoje eu estou dando a oportunidade a vocês de honrar, de obedecer, para que vocês venham viver aquilo que eu tenho de bom para vocês, para que eu prolongue os anos de vida de vocês na terra, para que vocês vão bem em tudo que vocês fizerem. Hoje eu tenho colocado esse caminho da bênção diante de vós, e tenho também colocado o caminho da maldição, que é o da desonra, diante de vós. Qual vocês vão escolher nesta noite? Essa é a pergunta que eu queria iniciar essa mensagem. E ao decorrer você vai fazer uma introspectiva aí dentro de você. E ver se você tem sido um exemplo de honra ou um exemplo de desonra para os seus pais. E para citar aqui, eu queria citar um filho chamado Davi, um homem que honrou os seus pais. Um menino abençoado. O pai dele, desde pequeno, já falou assim, ó Davizinho, ó, vai ser pastor de ovelha. Vai lá para o campo, meu filho. Vai lá, vai cuidar das ovelhas do papai, do rebanho. E Davi mais que depressa ia, sem reclamar, sem falar, eu até vou, mas meus irmãos estão em casa à toa. Quantas das vezes nós nos comparamos aos outros que estão à nossa volta e nós falamos assim, mas por que você não delega essa função a outro e está delegando a mim? Ei, meu querido, se alegre, porque se está delegando a você, porque tem confiado a você uma responsabilidade. Então, quando Cristo, quando o nosso Pai Celestial e quando o nosso Pai terreno nos delegar alguma função, é porque Ele sabe que você é capaz de cumprir aquilo. E Davi, mais que depressa, vai cuidar das ovelhas do Pai. Só que Davi está retirado, ele está num lugar distante, lá no fundo do quintal, lá na terra ali, naquela fazenda grande. E ele poderia muito bem não ser uma pessoa íntegra, poderia ir para um cantinho dormir, poderia dar um jeitinho brasileiro de falar que está fazendo, mas não está, de esperar quase a hora do pai e a mãe chegar em casa e falar, agora eu arrumo casa. Quantas das vezes a gente não faz isso? Eu já fiz um dia. Mas Davi nos ensina que a integridade é colocada à prova quando as outras pessoas não estão te vendo. Quando eles confiam a você algo, mas sem estar ali em cima, cobrando e exigindo, porque confiam no seu caráter. E Davi ali cuidando das ovelhas, veio o urso. E Davi mais que depressa defendeu as ovelhas de seu pai.
Mas o pai não estava vendo, mas Davi estava lá, honrando o seu pai, cuidando das ovelhas do seu pai. O pai de Davi falou assim: cuida das minhas ovelhas. Pega essa chave nessa noite. Não faça só o que te pedir, faça além. Pediu para cuidar, mas ele estava disposto a dar sua própria vida por aquilo que o seu pai pediu para que ele fizesse. Veio o leão, mais que depressa, Davi salvou as ovelhas do seu pai. E você sabe o que é mais interessante em tudo isso? É que ele estava ali no campo, imagino eu, cheio de carrapicho, roupa suja, todo suado, no campo, meio que esquecido, menor, menosprezado, entre os seus irmãos de boa aparência, estavam todos dentro da casa. Mas aí um dia chegou o profeta Samuel na casa de Davi. E ali ele foi e falou assim: olha, Jessé, eu vim aqui porque o Senhor mandou que eu viesse aqui, porque aqui tem um rei de Israel. Daqui da sua casa vai sair o rei de Israel. E Jessé, mais que depressa, traz Eliabe, traz os seus filhos formosos, fortes. Aí ele olha para a aparência e fala: tem postura, tem jeito, é ele. Aí o Senhor fala: não é esse. E isso vai acontecendo sucessivamente, até que o profeta pergunta para Jessé: Jessé, acabaram-se os moços? Acabaram-se os filhos? Estava honrando o pai dele lá no campo. O pai no momento nem se lembrou, mas aí o pai se lembra e fala assim: olha, tem um pequenininho, Davi, o menor, está lá no campo. Honra a Deus no seu particular, no seu secreto, que Ele vai te honrar em público, meu querido. Ninguém se assenta à mesa enquanto esse pequeno não chegar. Ninguém vai se assentar à mesa enquanto você, pequenininho, não chegar, porque a cadeira está posta, a cadeira está te esperando, porque quando ninguém está vendo, você estava ali honrando o seu pai, você estava ali honrando a sua mãe, você estava ali sendo uma pessoa de caráter. Não vai precisar de você falar não, meu irmão. O próprio Deus vai levar pessoas, vai levar situações e circunstâncias que vai te honrar, sem que você diga nada. É através da sua atitude. Você acha que a sua família vai se edificar sobre a rocha sozinha? Tem que haver alguém que decida ser uma pessoa de caráter. Tem que haver alguém que decida ser uma pessoa obediente. Tem que haver alguém que decida se posicionar. Falando sobre posicionamento e decisão, eu me lembro de Josué. Israel estava adorando a outros deuses, numa idolatria tremenda. Aí Josué chega diante do povo e fala assim: gente, vocês não lembram não? O Senhor nos tirou do Egito com as suas mãos fortes. O Senhor fez maravilhas em nosso meio, e vocês ainda estão profanando. Ele falou assim: olha, eu não sei o que vocês querem fazer. Eu não sei se vocês querem continuar adorando esses outros deuses. Eu não sei se vocês querem esse manual que o mundo tem oferecido a vocês, mas eu prefiro esse manual. Eu fico com a palavra, eu fico com a Bíblia, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o seu posicionamento. É o seu posicionamento. Então Davi decide obedecer, honrar o seu pai em amor, em atitude. E Deus honra Davi. E assim é Deus conosco. Sabe? O Senhor quer nos honrar. Mas Deus não quebra princípios para nos abençoar. Deus só vai cumprir o propósito se você cumprir os princípios. Pega isso nessa noite.
propósito se você cumprir os princípios. À medida que você vai caminhando, o pastor Paulo pregou no domingo, que à medida que você tem uma ação, você vai caminhando de encontro, o Senhor vem com a reação ao seu encontro. Você tem que ir ao encontro. E o Senhor, mais que depressa, também vem ao seu encontro e ao seu favor. Foi isso que Davi fez. Davi estava honrando, além de honrar o seu pai, estava honrando a Deus. E quando ele estava honrando ali, quando ele está honrando ele ali no secreto ali, o profeta chega na casa dele e fala assim: olha, manda chamar, porque eu vou honrar ele em público. Não deixe de honrar a Deus no particular, porque ele vai te honrar em público. Seja lá no seu serviço, seja na sua própria casa, dentro dos seus familiares, que às vezes pensam assim: depois que virou crente, não mistura mais. Ei, meus queridos, nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Entenda uma coisa: você está neste meio, às vezes no meio de familiares que não servem ao Senhor, mas você não é daquele meio de pessoas que não servem. Você faz parte da família, mas há uma outra família que você vai ter lá no céu, e é uma família que chama a igreja do Senhor aqui na terra. Podem ser os nossos parentes, laços sanguíneos, mas só que existe algo que é inegociável, que é a nossa integridade com Deus, seja diante do nosso pai, diante da nossa mãe. Vamos sim obedecer, vamos sim honrar, vamos sim ser pessoas bondosas. Mas como eu posso honrar o meu pai e a minha mãe nos dias de hoje? Você pode honrar o seu pai e sua mãe falando assim: mãe, pai, me dá uma conta aqui de casa aqui, deixa eu pagar, porque eu quero assumir responsabilidade, porque eu estou no período da preparação, e quando eu for um líder, quando eu for o homem da casa, eu já tenho estrutura, eu já vou saber, eu já vou ter uma noção de que eu sou líder e eu tenho que ser o provedor do meu lar. A moça: mãe, eu quero ajudar a senhora a pagar uma conta, eu quero também poder ajudar a senhora nos afazeres domésticos, eu trabalho fora, mas eu quero honrar a vida da senhora. Sabe, honrar seu pai e sua mãe é chamar eles para comer fora um dia, é chamar para ir numa lanchonete top, ou numa churrascaria de vez em quando, sabe? Honrar seu pai e sua mãe é presentear, é dar sua atenção, é dar um tempo de qualidade diante da sua família, ouvir o seu pai, a sua mãe, conversar, ter diálogo. Honrar é muito além de obedecer. Obedecer é um dos princípios, mas honrar é uma infinidade de coisas que você faz diariamente, que vai dizer que você honra ou não o seu pai ou sua mãe. E diante disso, nós percebemos que a obediência, ela gera o favor de Deus. A honra gera o favor de Deus. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem. Se você continuar honrando, se você continuar firme no propósito, as promessas vão continuar repousando sobre a sua vida. Mas às vezes a gente já está quase chegando na promessa, mas às vezes a gente relaxa, e às vezes a gente acha que já se concretizou, mas está faltando aquele 2, 3% para se concretizar, e a gente acaba relaxando, e a gente acaba fazendo como fez Esaú, quis colocar as mãos aonde Deus já tinha falado. Olha, aí o profeta chega, quando Esaú foi fazer o sacrifício, que era só para o sacerdote, só para o profeta podia fazer, aí chega o profeta e fala assim: olha, hoje mesmo Deus iria deixar o seu reinado de forma perpétua sobre Israel, mas porque você desobedeceu, você será arrancado. Hoje o Senhor te rejeita.
Então a obediência gera honra, o favor de Deus, mas a desobediência causa destruição. E nós podemos ver isso mesmo no lar de Davi, através de seu filho Absalão. Absalão, a Bíblia diz que foi um homem muito formoso, muito inteligente, mas também foi um homem muito rebelde, muito audacioso, de chegar ao ponto dele se relacionar com as concubinas de seu pai, e de chegar ao ponto de tal rebeldia, de tal astúcia, de querer tomar o trono do seu pai. Se levantou contra o seu pai. Não pense você, filho, que se levantar contra a autoridade de Deus sobre a sua vida, seja o seu pai, seja sua mãe, seja o pastor, que você será bem-sucedido. Muito pelo contrário. Há caminhos que o homem parece ser bom, mas o fim deles são caminhos de morte. Pode não ser uma morte física, instantaneamente, mas pode ser uma morte espiritual. Porque a Bíblia nos fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Como eu faço para mim não cair? Como conservará o jovem puro o seu caminho? Observando e seguindo o manual. Está tudo aqui, meus queridos. Filhos para os pais, pais para os filhos, esposa para o esposo. Todo o contexto da família, quando se fala de família, está aqui. Quando se fala de qualquer assunto, está aqui. Não é você pegar um versículo isolado, aquilo que te apraz, e falar só os deveres dos pais. Se você não cumprir os seus deveres de filho. Não é você pegar um versículo isolado e falar só os deveres da esposa e não falar os deveres do esposo, ou vice-versa. A Bíblia não é fatos isolados, é fatos concretos que aconteceram. E são histórias verídicas que servem de exemplos para nós, do que ser ou não ser, de que caminho seguir e de que caminho não seguir. O caminho da honra, o caminho da desonra, o caminho da bênção, o caminho da maldição. O caminho que leva ao céu e o caminho que leva ao inferno. E Absalão foi o filho da desonra. Cedo ou tarde, Absalão amargaria essa sentença, pois o filho rebelde não pode prosperar. Certa feita estávamos no monte, alguns aqui estavam, alguns vão lembrar, o pastor Deus também estava. E a mensagem que o Senhor tinha colocado no meu coração aquele dia era sobre dizer sobre pais espirituais. Que todos nós, Avivamento Floresta, somos uma família. E que o pastor, a pastora são os nossos pais espirituais. Muitas das vezes nós honramos o nosso pai em nossa casa, a nossa mãe. Mas deixamos de cumprir o princípio de honrar esses pais espirituais constituídos por Deus, autoridades aqui na terra, que também tem muita importância, que tem um zelo com as nossas vidas. E muitas das vezes, como foi dito aquele dia, nós buscamos conselhos em pessoas que não têm nada para nos passar de bom, pessoas que têm uma visão totalmente errada da palavra. Uma pessoa que tem uma visão totalmente distorcida do Evangelho. Buscamos conselho em tantas pessoas, mas não buscamos nos nossos líderes. É importante falar isso aqui na igreja. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas acham, mas eu vou conversar com o pastor, é seu pai espiritual. Sabe, sinta liberdade de chegar ao teu pastor e conversar, pedir um aconselhamento. Não é feio não, meu querido. Feio é você deixar o orgulho te sucumbir e você cair e não ter mais jeito de se levantar. Feio é você estar passando uma dificuldade, uma luta espiritual e não poder compartilhar, não ter essa confiança, esse vínculo de filho com o seu pastor ou com o seu pai dentro da sua casa, de poder dizer, mãe, eu preciso de oração, eu preciso de ajuda.
Entenda que é necessário essa honra para que as bênçãos do Senhor possam repousar sobre a sua vida. Nós vimos aqui, através da vida de Davi, que o princípio da honra, da honra aos nossos pais, da honra aos nossos líderes espirituais, nossos pais também, porque são os nossos pais espirituais. A obediência atrai o favor de Deus para as nossas vidas. Mas também vimos, através da vida de Absalão, que a desonra, a desobediência atrai a maldição e a destruição para as nossas vidas. Hoje, nós temos a decisão. O caminho da bênção, que é estreito, que não é fácil, que tem que seguir o manual. Não é do jeito que você pensa. Sabe por quê? Como que você vai exigir uma garantia se você não cumprir o manual, como foi dito no início da história aqui que eu contei a respeito de mim? Como você vai exigir garantia se você não cumpriu o que estava no manual? Ah, moça, eu tentei instalar aqui esse equipamento. Você agiu de acordo com o manual? Não. Então, meu senhor, não posso te dar garantia alguma. Você consegue entender? Quebramos princípios e queremos viver propósitos. Erramos e achamos que continuar no erro, Deus é misericordioso, Deus é bom, e as coisas vão dar tudo certo no final. Ei, meu querido, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não sei como tem sido a sua vida até hoje, como você é o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, o seu relacionamento com o pastor, com a pastora, com os líderes. Eu não sei como é, mas entenda que existe uma hierarquia que se deve ser seguida. E quem não está disposto a se humilhar e a obedecer essa hierarquia, porque a humildade precede a honra, ele está muito próximo da ruína, porque a humildade precede a honra e a soberba a ruína. Não seja uma pessoa orgulhosa, que não aceita conselhos, que não aceita direcionamentos e que se acha dono da razão. Porque a Bíblia, a palavra, o manual diz que na multidão de conselhos vem a sabedoria. Mas vamos entender, na multidão de conselhos de pessoas inspiradas por Deus. Não na multidão de conselhos e asneiras que o mundo tenta impregnar em nossa mente. É na multidão dos conselhos de homens e mulheres de Deus que Deus tem colocado em nossas vidas. E para finalizar a mensagem dessa noite, eu queria fazer um desafio para você que é filho. Se o seu pai ou sua mãe não serve ao Senhor ainda, que você seja essa coluna na sua casa, que você seja essa ponte na sua casa, não seja um muro dando mau testemunho, desonrando, desobedecendo, sendo orgulhoso, prepotente. Seja uma ponte, que o seu pai e a sua mãe possam olhar para você e falar: poxa vida, eu não sirvo a Deus, mas o meu filho é diferente. Poxa vida, eu ainda não vou na igreja, mas quando eu for para a igreja eu quero ser como ele. Que você venha ser um referencial no seu lar da presença de Deus. Você, pai, que o seu filho não está aqui ainda, seja referência, ensina no caminho. Pastor Eudes fala uma frase muito interessante, que ele fala que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Isso é uma verdade. Como você pode dizer para mim, você não pode fazer isso, e todo dia você vê eu fazendo? Você não pode ficar muito tempo no celular. Toda hora que você me olha, só essa última mensagem. Que nós venhamos viver os princípios, que nós venhamos viver o manual, para que nós venhamos ter garantia.
que o propósito de Deus vai se cumprir em mim, na minha e na sua vida, e que nós venhamos viver os princípios para que Deus cumpra os propósitos. Fique de pé no seu lugar, vamos estar orando ao Senhor nessa noite. Aleluias. Deus é fiel, meus queridos. Deus é bom. Deus, Pai amado, nós te louvamos, ó Pai, na beleza da tua santidade, ó Pai amado. Muito obrigado, Jesus, por essa noite, por cada pessoa que veio, ó Pai, e atendeu o meu convite, a minha família, a minha irmã Catherine, a minha mãe que está presente. Muito obrigado, ó Deus. Meu pai não pôde estar, mas eu também te louvo pela vida dele. Eu te agradeço, ó Pai, pela vida de cada um que se faz presente aqui nessa noite, ó Pai amado, que decidiu, ó Pai, sair da sua casa, ó Pai, para ouvir mais a tua palavra, para te adorar, ó Pai, prestar louvores, prestar um culto, ó Pai amado, ao Senhor. Deus, muito obrigado pelos louvores que foram entoados aqui nessa noite. Muito obrigado pela vida de cada família aqui representada, ó Pai amado, porque nós sabemos, ó Pai, que a obediência gera o favor do Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que é melhor obedecer ao Senhor, ó Pai, por mais que seja difícil algumas coisas, ó Pai, nós iremos passar por lutas, adversidades, mas nós sabemos, ó Pai, que o nosso final é de vitória, ó Pai amado. Nós já temos a certeza que o final sempre será de vitória, ó Pai amado, e toda a nossa casa, ó Pai, eu profetizo, ó Pai, sobre cada casa, sobre cada família aqui, ó Pai, que nós e as nossas famílias, ó Pai, serviremos ao Senhor em espírito e em verdade, ó Pai amado. Alcança aqueles que ainda não foram salvos, trabalha, ó Pai, manifeste o teu poder e a tua glória na vida daqueles que precisam ter um encontro com o Senhor. Renove as forças dos cansados, ó Pai amado. Pai, traga o refrigério ao coração daqueles que estão aflitos, ó Pai amado, que estão angustiados, ó Pai amado, desanimados. Que o Senhor renove nessa noite, ó Pai amado, com a presença do teu Espírito Santo, ó Pai amado. Nós oramos a ti, ó Pai, e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia.